Tributação é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai conhecer mais sobre os princípios e o poder de tributar do Estado. As aulas são com o professor Gabriel Otávio. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito, este programa que pertence à TV Justiça. E eu quero agradecer a sua presença aqui, falar que estou muito feliz de poder estar ministrando esse curso do Saber Direito. Sou Gabriel Otávio, advogado tributarista e, como é de se esperar, estou aqui falando sobre o direito tributário. Eu disse que nessas aulas nós estamos tratando daquelas partes iniciais do direito tributário. Aquela parte que eu quero começar o estudo do direito tributário, eu vou começar por estas aulas. Começamos aqui a aula 3. Nessa aula 3, nós vamos partir para uma segunda parte desse curso, um segundo momento desse curso. Na aula 1 e 2, que foram a primeira parte desse curso, eu falei sobre o Estado e o seu poder de tributar. Por que nós pagamos tributos? Por que eu devo pagar tributo ao Estado? Por que o Estado me faz essa cobrança de tributos e porque eu sou obrigado a pagar tributos? Então, essa foi a aula 1 e 2. Na aula 1 eu falei sobre o Estado, o poder de tributar, e na aula 2, que foi a aula passada, eu falei sobre os princípios jurídicos do direito tributário. Nessa aula de hoje, já vamos adentrar ao curso de direito tributário para falar sobre conceito, denominações, natureza, de onde surge, por quê, qual o ramo do direito tributário. Nessa aula de hoje, nós teremos 3 tópicos especiais. 3 tópicos que iremos tratar hoje. O primeiro tópico é sobre conceito, denominações e finalidade. O segundo tópico, natureza, posição e autonomia do direito tributário. E no terceiro tópico, direito tributário, direito financeiro e ciência das finanças. Vamos fazer a distinção entre esses 3 termos. Na aula anterior, nós falamos sobre os princípios do direito tributário. E gastamos esse tempo falando sobre os princípios e eu iniciei a aula falando que os princípios jurídicos do direito tributário têm o objetivo, a finalidade de resguardar o contribuinte dos abusos de poder, resguardar o contribuinte daquela relação tributária, aquela relação que eu disse na primeira aula que é jurídica. Então, iniciei a aula falando sobre esse dever dos princípios, que é de resguardar o direito do contribuinte. Tanto é que eu citei um exemplo, falando que caso uma lei tributária seja considerada inconstitucional, ela não poderá retroagir para prejudicar o contribuinte. Mas ela pode sim retroagir para beneficiar o contribuinte. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei. E falamos então de 7 princípios do direito tributário. Mais especificamente, ficamos boa parte da aula aqui falando sobre o princípio da legalidade e da anterioridade presentes aqui no direito tributário. E depois falamos de uma maneira muito simples dos outros princípios, até porque são princípios até mais simples. Quando eu tratei da legalidade, eu falei o seguinte, que legalidade é criar, através de lei, um tributo ou aumentar. Então, o tributo ele só pode ser criado ou aumentado através da lei. Eu falei que teríamos que saber, então, o conceito de lei e o conceito de criar. Lei, a gente vai ver mais à frente, não aqui nesse curso que estamos dando de direito tributário, que já que é a parte inicial, mas lá em legislação tributária, a gente trata sobre a legalidade, o que é lei. Criar, eu disse que ao momento em que se cria esse tributo, ele merece algumas atenções, ele merece criar não apenas o tributo, o seu fato gerador, mas ele precisa de elementos. Ele precisa de elementos. Quais são esses elementos? O fato gerador, base de cálculo e alíquota. Aí você talvez se desesperou e falou, nossa, mas eu não sei o que é base de cálculo e alíquota. Eu não sei o que... Meu Deus do céu, vou fugir do direito tributário. Aí eu pedi calma e falei que base de cálculo e alíquota são os termos utilizados para quantificar aquele tributo. Eu quero saber quanto esse tributo vai custar. É a base de cálculo e a alíquota que irão nos quantificar. Então, a lei, ao criar um tributo, ela deve tratar na sua lei, assim quando ela cria, ela tem que falar do fato gerador,
ela tem que falar da base de cálculo, ou seja, a quantidade, ela tem que falar o sujeito ativo, aquele que vai cobrar, sujeito passivo, contribuinte, quem é que deve pagar esse tributo, quais as hipóteses de incidência desse tributo, o prazo, então ela deve conter todos os elementos. E aí tratamos sobre a legalidade do tributo, o princípio da legalidade. No princípio da anterioridade, que também era um princípio muito complicado que a gente tratou aqui, eu falei de duas regras que você tem que saber. Duas regras, ele é um princípio difícil, mas você aprendendo essas duas regras, você sabe o que se trata, o princípio da legalidade. Né? Eu falei que no artigo 150 da Constituição Federal, inciso 3º, a linha B, ela diz que um tributo, ao ser publicado nesse exercício financeiro, ela só pode ser cobrada no próximo exercício financeiro. Ou seja, para que um tributo possa ser cobrado, ele tem que ser publicado no exercício financeiro anterior. Aí, eu esclareci tudo o que era necessário. O que é exercício financeiro? O que constitui um exercício financeiro? Qual é o período de um exercício financeiro? E o exercício financeiro, eu disse, que seria o período de 12 meses. 12 meses seria um tempo de um exercício financeiro. Cada exercício financeiro dura 12 meses. E quando é que é o início desses 12 meses, professor? Lá no dia 1º de janeiro. E qual o último dia? Lá no dia 31 de dezembro. Então, a primeira regra da anterioridade é que, para que um tributo seja cobrado naquele exercício financeiro, ele tem que ser publicado anteriormente. Ou seja, no exercício financeiro anterior. Eu tratei, então, da primeira regra do princípio da anterioridade. A segunda regra é que um tributo, ao ser publicado por lei, ele tem que respeitar 90 dias de vacância para ser cobrado. 90 dias que ele é publicado, ele é publicado, 90 dias após essa publicação é que pode ser feita a cobrança. Aí poderia gerar uma dúvida, mas calma aí, não é exercício financeiro posterior que deve ser cobrado? Então, passou 90 dias, já pode cobrar? E se não tiver no exercício financeiro posterior? Aí eu disse que essas regras se comunicavam. Os 90 dias eram respeitados com a obediência à linha B, que eu tratei agora há pouco, do exercício financeiro. Então, na linha B do artigo 150, inciso 3º, ele trata sobre o exercício financeiro. O exercício financeiro só no posterior ao da publicação. E também deve ser respeitada, além dessa primeira regra, os 90 dias. Então, se um tributo ele é publicado lá em dezembro, no último dia de dezembro, que é o último dia do exercício financeiro, pela regra do exercício financeiro, ele poderia ser cobrado no outro dia 1º de janeiro, já começou outro exercício financeiro, mas além disso, ele tem que respeitar a regra dos 90 dias. Entendendo isso, a gente entendeu o princípio da anterioridade. O que eu tratei depois disso? Eu falei que esse princípio, essa regra, há exceções. No direito, a gente costuma falar depende. Isso pode acontecer? Depende, professor. Geralmente, se você quer acertar numa prova de direito, você tem enorme chance de acertar se você falar depende. E por que depende? Porque a norma, a regra, a lei, ela já traz exceções. E quais seriam essas exceções, professor? Eu tratei aqui de algumas exceções na última aula. Algumas, não todas, são várias. Existem vários tributos em que não respeitam o princípio da anterioridade, ou seja, que não se exige a anterioridade para que aquele tributo seja cobrado. A lei, ela determina, não é que respeita. Eu falei aqui que não respeita, mas é de um fim didático aqui que eu falei, não respeita. É porque o princípio da anterioridade não se aplica a certos tributos. Então, quais são esses tributos? Eu falei de 2 ou 3 aqui na última aula e eu indiquei vocês, orientei vocês para procurarem depois, pesquisarem na internet, até para a nossa aula ficar mais dinâmica, até porque eu ia ficar falando, esse tributo aqui, dessa forma, não seria cobrado, esse também não. Então, seria mais fácil você pesquisar e ler, reler e ficar ali, abstraindo, ir lá, estudando. Mas o importante aqui era você ter aprendido sobre o princípio da anterioridade, aquelas duas regras que eu falei agora há pouco.
Você entendendo isso, você entende o princípio da anterioridade. Depois, só é ver, peraí, quais são os tributos em que não se aplica, quais não se espera que seja cobrado no exercício financeiro posterior, quais são. Então, a gente falou sobre o princípio da anterioridade. Tratamos também do princípio da igualdade, falando sobre isonomia, né? Que igualdade é aquela perante a lei, igualdade é aquela que nós tratamos na lei. A lei nos trata como iguais, mas isso de acordo com a isonomia. O que isso quer dizer, professor? Não é tratar igual, tributar igualmente as pessoas. Igualmente, que eu digo aqui, quem ganha pouco vai ser tributado da mesma maneira que quem ganha muito. Mas pelo princípio da isonomia seria o quê? Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Com isso, tratando os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, a gente chega a uma igualdade. Chegamos a uma igualdade aqui. Isso que nós tratamos do princípio da igualdade, da isonomia. Tratar os desiguais desigualmente. E falamos que a lei, ela pode sim discriminar. O Estado, ele pode discriminar. E eu ainda alertei, cuidado, que não é da mesma forma que a gente vê aí sobre discriminação. Essa discriminação, ela é aceita pela lei porque ela é necessária para que seja estabelecida uma igualdade. Eu vou discriminar aquela pessoa, não discriminar de maltratá-la, mas discriminar de tratar ela de uma forma diferente. E por que isso? Para buscar que ela seja tratada igualmente como o outro. Igualmente como o outro. E aí falamos dos outros princípios, né? Falamos sobre a vedação de confisco, que é vedado cobrar um tributo com fins de confiscar. Falamos da liberdade de tráfico, por último, foi muito rápido que eu falei, mas o que seria a liberdade de tráfico? Não pode haver uma tributação apenas por uma operação interestadual ou intermunicipal. Eu não posso ser cobrado de um tributo porque eu mandei um produto para outro estado. Não pode haver um tributo em cima dessa operação interestadual, desse tráfego. O tributo pode ser continuado cobrado mesmo com o bem saindo daqui e indo para outro estado. Por exemplo, um tributo é cobrado sobre um determinado bem que nós consumimos. Se ele for para outro estado, ele vai continuar sendo tributado daquela forma. O que não pode acontecer é, não, peraí, agora vamos tributar porque ele saiu lá do Distrito Federal e foi lá para São Paulo. Ele saiu lá do município de São Paulo e foi para o município, sei lá, de Sorocaba. Então, esse tráfego que gera, ele não pode ser tributado, né? Mas continuam os tributos ali que já são presentes naquele produto, né? Seja um ICMS, enfim. Mas o simples fato dele se mover de um estado para outro, de um município para outro, isso não pode ser objeto de tributação. Falamos então de outros princípios, né? E eu falei que todos esses princípios a gente busca, são tidos esses princípios, são colocados esses princípios para proteger o contribuinte. Encerramos assim a primeira parte do nosso curso. A gente falou que o Estado tem um poder de tributar, falamos dos princípios. Então, a primeira parte do nosso curso, eu posso falar aqui, que foi sobre o poder de tributar. O Estado tributa, ele deve tributar, ele pode tributar, porque nós consentimos com isso. E adentramos hoje a nossa aula sobre o direito tributário. Vamos falar de conceito, denominações e finalidade. Vamos falar em um segundo momento de natureza, posição e autonomia. E num terceiro momento, vamos falar de direito tributário, direito financeiro e ciências das finanças. E eu convido você a prestar atenção nessa aula. Ao final, vamos ter aquele quiz legal que vocês sabem como é. Aquele quiz, você prestou atenção na aula, não tem dificuldade. Prestou atenção na aula, você vai conseguir responder esse quiz tranquilamente, porque vai ser uma coisa muito tranquila que eu vou passar para vocês. Então, vamos começar falando sobre o conceito, denominações e finalidades do direito tributário, que é o primeiro tópico dessa nossa aula de hoje. Bem, quando eu trato de conceito, né, quando eu trato de o que é o direito tributário, né, o que é? A gente falou do que, para que existe o tributo. Por que existe o tributo?
Lá na primeira aula a gente falou, para que existe o tributo? Por que se tributam as pessoas? Por que existe esse instrumento, tributar? Por que essa ação tributar existe? A gente tratou nas primeiras aulas, falamos que é para conseguir recursos, em princípio, conseguir recursos para o Estado, para ele cumprir com suas finalidades, para ele cumprir com seus objetivos. Nós sabemos que o poder de tributar nasce de uma soberania do Estado. O Estado ele é soberano. A gente falou que a vontade soberana ela é acima da vontade individual. Então, o Estado, por ele ser soberano, ele exerce essa soberania, né, de várias formas, e uma das formas da soberania que ele exerce é poder tributar. Ele tributa, né? E essa relação de tributar, como eu já disse, é uma relação jurídica. Não é uma relação de poder. Apesar de vir da soberania, mas o Estado ele não é soberano, ele não tributa. Essa tributação não nasce dessa soberania? Ele pode tributar por causa dessa soberania. Mas essa relação dele poder tributar e você ir lá e pagar, contribuir, é uma relação jurídica. Como eu disse, a gente consentiu com isso, a gente consente com isso, a gente aceita isso. Através de quem? Dos nossos representantes. A gente aceita que o Estado possa nos tributar. Então, essa tributação, ela é feita mediante lei. Como é que eu sou tributado? Como é que é feita essa tributação? Mediante a lei. E como é que se recolhem esses tributos? Como é que faz para recolher esses tributos? Através da administração vinculada. A administração vinculada, ela é responsável por colher os tributos e por fiscalizar os tributos. Fiscalizar como é que está sendo a ação, a forma, aplicar. A criação do tributo depende da lei. A instituição do tributo depende da lei. E a cobrança do tributo depende da administração vinculada. A Constituição, ela nos dá, então, essa legalidade. A Constituição, ela dá o poder de tributar, né? E a partir desse momento, ela também nos dá os princípios. Ela nos garante a tributação, ela garante o poder da lei sobre os tributos, mas também ela nos dá princípios para nos proteger. Até porque essa relação jurídica, como eu disse, ela é uma relação de segurança. Imagina, como eu falei anteriormente, que essa relação ela é jurídica e não é uma relação de poder. Porque uma relação de poder autoritária, ela impõe, o Estado, eu sou soberano, eu sou o Estado, eu sou soberano, eu tenho poder para isso, eu vou tributar porque eu quero. Não, é uma relação jurídica. O contribuinte, a sociedade aceita isso através do seu representante. E como é que a Constituição nos resguarda uma segurança? Como é que a Constituição vai nos deixar garantias de que devemos ser tributados, não por um poder, mas uma relação jurídica? É através da lei. A lei, ela fala que ela assegura o direito tanto do contribuinte como daquele sujeito ativo, quanto do Estado. Ela gera obrigações tanto para o contribuinte como para o Estado. A lei, ela vai nos dar segurança. Poxa, a lei me obriga a fazer isso, ela te obriga a fazer aquilo, a fazer isso, a fazer aquilo, mas ela não te obriga a fazer mais do que aquilo que ela já tem. Consegue entender? Você deve ter parado e pensado, como assim, professor? Como assim, professor? Simples. Se a lei determina, é obrigação. Mas aquilo que a lei não determina não gera uma obrigação a princípio. Então, se não gera uma obrigação, a partir do momento em que o Estado ultrapassa os limites da lei, ele está agindo de forma abusiva. E podemos contestar isso. E aí nasce a relação que nós temos, né? A relação que nós temos, esse dever que nós temos, é de solidariedade social ou é de relação jurídica? É um dever jurídico que nós temos. Nós temos a relação social, um dever social e um dever jurídico. O dever social não se aplica aqui quando a lei determina. Existe sim um dever social. Lá, pré-jurídico, antes da lei, a lei antes de ser criada existe um dever social. Lembra que eu falei sobre
a sociedade deve se organizar. Para isso, ela precisa de um ente com força superior, e esse ente de força superior é o Estado. Então, qual é o dever social de solidariedade que eu tenho com o Estado? É falar, nossa, eu tenho que pensar na coletividade. Então, eu estou consentindo que o Estado crie tributos para que a coletividade possa se beneficiar. Isso sim é um dever social, é pré da lei. Então, o princípio esse dever solidário, solidariedade que nós temos, ele é antes da lei. Vamos combinar aqui o seguinte? Vamos. O Estado fala com sua população. Imagine que existe essa conversa, o Estado com sua população. Olha, eu preciso cumprir isso aqui, que é para o bem de vocês. Eu preciso fazer essas funções, eu preciso que a coletividade se sobressaia. Então, para isso, eu vou tributar. Aí todo mundo, com certeza, tribute. Quer agora? Quer agora? Você quer me tributar agora? Porque realmente eu preciso contribuir com essa sociedade. Então, esse dever solidário, ele é antes da lei. Por quê, professor? Porque depois da lei nós temos o dever jurídico, que não é mais solidário. Existe o dever solidário e existe um dever jurídico. Um dever de solidariedade social e um dever jurídico. Eles se separam em certos momentos. Por quê? A solidariedade, depois que é criada a lei, ela se torna um dever jurídico. E como é que a gente sabe que existe um dever jurídico? Por duas coisas. Uma é por uma responsabilização jurídica. E uma segunda coisa é pela quantificação. E isso, ela se difere da solidariedade social, daquele dever de solidariedade. Professor, ainda não entendi o que é esse dever de solidariedade social. Quer um exemplo? Aconteceu aí uma catástrofe. Um prédio caiu. Aí você se compadece com aquelas famílias que perderam tudo, se compadece com aqueles que não têm mais seu imóvel e começa a fazer doações. Você se sente num dever social, solidário. Eu preciso prestar solidariedade àqueles que não têm. Então, eu vou me solidarizar e vou prestar um serviço, vou prestar um bem, um patrimônio. Isso é um dever social, solidário. Já o dever jurídico, não. Ele é obrigacional. O dever jurídico, ele gera responsabilidade. Não é simplesmente porque eu acho legal eu fazer isso, não é simplesmente porque é bom tributar, é bom eu pagar os tributos porque vai ajudar a sociedade. Não é simplesmente por isso, mas é porque a lei determina. É uma obrigação, você deve pagar. Porque a partir do momento em que a lei determina, geram duas obrigações. Geram duas coisas que você no dever jurídico, que você não tem como um dever solidário. E quais são, que eu já disse aqui, você é responsabilizado e quantificado. Experimenta não pagar tributo para você ver. Experimenta não pagar aquele valor para você ver. Experimenta. O que vai acontecer? O Estado, a partir do momento em que ele gera um dever jurídico, ele pode te responsabilizar. Você que está nos assistindo agora, ele pode te responsabilizar por aquilo. Ele te cobra um imposto de renda, então você deve pagar. Não é apenas um dever social. Experimenta não pagar. Não, você deve pagar. Você é responsável por pagar aquele tributo. Então, gera primeiro um dever de responsabilidade, uma responsabilidade jurídica. E um segundo momento, gera a quantidade, que é o quê? Você tem a obrigação de pagar aquele tributo, eu já falei aqui, que é a responsabilidade, e o tributo, ele é quantificado. Quantificado. O que isso quer dizer? Vai estar lá quantificado quanto você deve pagar. Você tem a obrigação de pagar esse valor. Você tem a obrigação de pagar essa quantia. Por isso se difere da solidariedade social. Por isso se difere da solidariedade social. Como eu citei aqui um exemplo, aconteceu uma catástrofe. Na solidariedade social, aquele dever solidário social, você ajuda porque é um dever solidário, mas você não é responsabilizado por aquilo. Se você não ajudar também, nada vai acontecer com você. Talvez, no máximo, um peso de consciência. Às vezes alguém vai te julgar assim, socialmente falando, né?
mas aquilo não te gera uma responsabilidade. Então já diverge do dever jurídico que nós temos. E eu falei sobre a quantidade. Aconteceu uma catástrofe, eu preciso ajudar. Quanto você pode ajudar? Você quer ajudar sim ou não? A gente fala da responsabilização da pessoa. Quanto você quer ajudar? É a quantidade. Então, o dever solidário social, ele não gera uma quantidade específica. Ele não gera uma quantidade específica. Já o tributo, ele é específico. O dever jurídico, ele é específico. Então, se alguém te pede uma contribuição para ajudar uma cidade que teve uma enchente, enfim, você pode escolher de ajudar ou não e pode escolher quanto você quer ajudar ou não. Já o dever jurídico, não. O dever jurídico você deve ajudar não, você deve cumprir com a obrigação e você deve prestar uma quantidade exata. Isso se dá através da lei. A lei, ela institui o tributo e se você é obrigado a pagar aquela quantia, isso te resguarda de pagar a mais, né? Se o Estado lhe cobrar mais do que a lei está determinando, ele está sendo abusivo com você. Você pode requerer diante o judiciário os seus direitos. Então já diverge daquele primeiro momento da solidariedade social e do dever jurídico que nós temos. A relação que nós temos com essa tributação, como eu já disse, é uma relação jurídica, não é apenas o fisco com o contribuinte. O Estado cobra, eu pago. Não, envolve muitas outras coisas. O Estado ele pode intervir lá na tributação não só para arrecadar, mas às vezes para controlar a economia, para incentivar um lado, para desincentivar outra prática, né? Então, o tributo, como eu posso conceituar aqui para vocês agora, o que é o direito tributário? Direito é o ramo do direito, o direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas à imposição tributária de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Esse é o conceito que eu posso falar aqui para vocês agora sobre o direito tributário. Qual é a finalidade, então, desse direito tributário? A partir do momento que a gente sabe o conceito, qual é a finalidade? A finalidade do direito tributário não é arrecadar. Pasmem, não é arrecadar. Qual é a finalidade do direito tributário, então? A finalidade do direito tributário é limitar o poder estatal. A finalidade do direito tributário é limitar o poder estatal. A partir desse momento que você tem esse conhecimento, você sabe que esse poder pode ser limitado, porque o direito tributário é responsável por isso. Nós sabemos que o tributo ele serve para arrecadar. Agora, o direito tributário, a finalidade dele é limitar o poder de tributar. Ele evita abusos. Ele regula a relação entre o fisco, o sujeitativo, o Estado, com os sujeitos da relação tributária. Não só o contribuinte, mas todos aqueles sujeitos que estão ali envolvidos, para quem será destinado. Enfim, existem vários sujeitos, não só o contribuinte. Então, ele quer regular essa relação. O direito tributário, ele regula. Então, ele regula essa relação com a finalidade de evitar os abusos. Por isso que é direito. O direito, muitas das vezes, busca a justiça, apesar de, às vezes, ela entrar em conflito, mas o direito, ele busca a justiça. Então, ele quer limitar. Se a finalidade do direito tributário fosse arrecadar, então ele ia meter a mão. Como assim? Pesar o pé. Ele ia tributar, então, peraí, a finalidade é tributar, então vamos criar mais tributos. Mas o Estado está cobrando tributo demais. Não, mas é isso que é arrecado, vamos tributar muito. Não, ele vem aqui o direito tributário para limitar o poder de tributar. A partir desse momento, então, que você sabe qual a finalidade,
você sabe o conceito, e eu repito aqui para você o conceito. Direito tributário é o ramo do direito que se ocupa das relações de tributar, que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e protegendo o cidadão contra os abusos desse poder. Para isso que serve o direito tributário. É bonito, né? É bonito. E o direito tributário, ele pode ser, quer dizer, pode não. Existem algumas denominações sobre esse direito tributário. Né? Direito tributário. Você estuda o quê? Direito tributário. Mas existe gente que fala, é direito financeiro, é a mesma coisa que direito tributário. Né? Legislação tributária é a mesma coisa que direito tributário? Existem essas denominações. Direito fiscal é a mesma coisa que direito tributário, professor? Não. Direito tributário, ele busca, é um conjunto de normas que limitam o poder de tributação para evitar abusos do Estado. Então, são normas pertinentes aos tributos, normas pertinentes à tributação. Já o direito financeiro, a gente vai estudar mais à frente, mas em tese, o direito financeiro é tudo aquilo, são aquelas normas que regulam toda a área financeira, com exceção da tributação. Ou seja, é como se tivesse o direito financeiro e o direito tributário ali. Como se o direito tributário fosse separado do direito financeiro. Né? Direito financeiro cuida da administração, cuida de várias regras pertinentes às finanças, à economia, mas não dos tributos. Direito fiscal, né, nasceu muito, o direito fiscal, ele trata não só dos tributos, mas ele trata de todo o erário. Todo o erário, não apenas tributos, toda a arrecadação. Seja através dos tributos, seja através, como eu falei, da receita, que ela pode ser dividida em duas. Tem a receita originária e a receita derivada. A originária é aquela que o Estado arrecada através do seu próprio patrimônio e a derivada é através do patrimônio da sociedade, que muitas vezes consegue através de tributo. Então, o direito fiscal é aquele que engloba todo o erário. Todo o erário. E legislação tributária, professor? Também não pode se confundir. Porque legislação tributária é apenas a lei que trata sobre os tributos. Tanto é que existe uma parte desse curso, não esse que eu estou dando nesse momento, mas na parte do curso de Direito Tributário, uma parte que só fala sobre legislação tributária. Né? Então, legislação tributária, podemos dizer assim, é apenas uma parte presente dentro do direito tributário que é muito maior. Então, encerramos o primeiro tópico, conceituamos o direito tributário, determinamos aqui quais são as denominações adotadas e já falamos que não, o certo é direito tributário e não outra denominação. E ao final, eu afirmo mais uma vez, qual a finalidade do direito tributário? Não é tributar, é limitar o poder do Estado, é limitar o poder de tributar. É limitar o poder do Estado, o poder de tributar, para não gerar abusos. Partimos para o segundo ponto da nossa aula, que é sobre natureza, posição ou autonomia. Bem, a gente sabe que o direito, de forma geral, se divide em dois ramos. Direito público e direito privado. Direito público e direito privado. Muitas tentam tratar com precisão o que seria o direito público, o que trataria o direito privado. Às vezes não é tão exato assim. Mas não resta dúvidas aqui que o regime jurídico no direito tributário é o direito público. O regime jurídico, o ramo do direito, dentro do direito tributário, é o direito público. Grave isso aí na sua mente. Por quê? É uma relação em que o Estado, que é o sujeito ativo, que é aquele que vai arrecadar, se relaciona com a coletividade. Essa relação jurídica, ele se relaciona com o indivíduo para cobrar tributos, um objeto que será posto para a coletividade.
Esses recursos serão para o Estado cumprir com suas finalidades. Lógico, o Estado arrecada é para cumprir com suas finalidades. Então, quando ele cumpre com essas finalidades, já que é o Estado, um ente público, né? O Estado é o quê? Pessoa jurídica de direito público, que se relaciona com os indivíduos, com o contribuinte, mas para arrecadar para a coletividade. Então, o direito tributário tem como ramo o direito público, né? Como ele se posiciona? Lá no direito civil, como é que ele se posiciona? A gente já tratou qual é a natureza, direito público. Como é que ele se posiciona? Ele se posiciona através de obrigações. Como assim? Lá no direito civil, a gente tem o direito das pessoas, direito das coisas, direito das obrigações. E o que seria isso, professor? Lógico, tem muitas outras partes ali mais isoladas, mas quando a gente trata de direito das pessoas, a gente está falando daquele direito pertinente à personalidade, à pessoa, o parentesco, a sua personalidade, o nome, a nacionalidade, tudo pertinente à pessoa. Quando a gente trata do direito das coisas, é como a pessoa pode ter posse de algo ou propriedade de algo, ou seja, envolve uma coisa, por isso que se chama de direitos reais, né? Res, que vem de coisa. Res vem de coisa. Então, direitos reais é aquele que trata a pessoa com a coisa. Mas não que são dois sujeitos, até porque a pessoa ela tem o direito de ter aquela coisa e pessoas de forma indeterminada ali devem respeitar o direito daquele que tem a coisa. Para isso que serve o direito das coisas. E o direito das obrigações? O direito das obrigações, geralmente, trata daquelas relações em que são dois sujeitos e um objeto. Dois sujeitos e um objeto. Se resume, então, em um credor, um devedor e um objeto, que o devedor deve para o credor. O devedor deve para um credor. Então, o direito tributário, ele se posiciona dessa forma, como um direito das obrigações. Ele tem essa luz. Ou seja, o Estado, o fisco, credor dessa relação tributária, o contribuinte, devedor dessa relação tributária, e o objeto é a prestação, é o dinheiro, é o tributo, aquilo que eu devo pagar como tributo. Então, ele se posiciona de uma forma parecida, não parecida, mas ele se posiciona de uma forma dos direitos das obrigações. E a partir desse momento que a gente entende que ele se posiciona como direito das obrigações, a gente vê que o direito tributário, ramo do direito público, pode se posicionar dessa forma, como uma obrigação, credor, devedor, objeto. E assim, partimos para o terceiro ponto da nossa aula, que vamos tratar sobre direito tributário, direito financeiro e ciência das finanças. Desde já, eu não falei aqui sobre ciências do direito tributário, né? Ciência do direito tributário. O direito tributário seria o quê? Conjunto de normas tributárias. Conjunto de normas. Quando a gente fala de direito, a gente fala de quê? De norma. Você tem direito a algo? Como é que você sabe se você tem direito a alguma coisa ou não? Através da norma. A norma te dá aquele direito. Então, se você tem um direito, você precisa da norma. A norma é que te dá o direito. Então, o direito tributário é o conjunto de normas tributárias. E a ciência do direito tributário? É o estudo, é o conhecimento que se tem sobre aquele conjunto de normas. Então, o direito tributário é o conjunto de normas. Imagine aqui, ó, o direito tributário, estou segurando ele. E a ciência do direito tributário é o conhecimento que eu tenho sobre aquilo. É a interpretação. A ciência do direito tributário, então, me permite interpretar o conjunto de normas, porque é o conhecimento do direito tributário. A gente já faz a primeira distinção aqui. Direito tributário, conjunto de normas. Ciência do direito tributário é o conhecimento que se tem daquele conjunto de normas. Direito financeiro. A atividade financeira do Estado, ela é regulada pelo direito financeiro.
Lembra lá na primeira aula que eu falei sobre atividade financeira? O que seria atividade financeira? Lembra desse movimento, se você estiver me vendo? Obter, gerir e aplicar. Quem é responsável por regulamentar isso? Direito financeiro. Direito financeiro, então, é o conjunto de normas que regulamenta essa atividade financeira. Professor, o que não faz parte, então, do direito financeiro? O direito tributário. O direito tributário. A gente fala muito da autonomia do direito tributário, né? Dizem que o direito tributário poderia ser encaixado lá dentro do direito administrativo, poderia ser encaixado lá dentro do direito financeiro. Ah, não. A gente sabe que o direito é o quê? O direito ele é uno, ele é um só. O direito é uno. Mas de forma mais didática, ele é dividido ali para a gente poder compreender. Então, o direito tributário, ele é uma área autônoma do direito. Ele não está dentro do direito financeiro, não está dentro do direito administrativo, mas é algo autônomo, tratado de forma autônoma. O direito, o conjunto de direitos, seja direito civil, direito penal, direito civil, direito penal, direito tributário, direito administrativo, todos os direitos são um. O direito ele é uno, mas o direito tributário ele também tem essa autonomia, como os outros direitos, como o direito civil, como o direito penal, como o direito administrativo, como o direito constitucional, que nós tratamos também. Então, assim, o ramo do direito tributário ele é uma parte do direito autônoma. Então, esse direito tributário é o quê? É um conjunto de normas. Ciência do direito tributário é o conhecimento que se tem sobre aquele conjunto de normas. Direito financeiro é o direito que regulamenta a atividade financeira, com exclusão do direito tributário. Com exclusão do direito tributário. E as ciências da finança? As ciências das finanças. O que se trata? As ciências das finanças ou ciências das finanças públicas estuda a atividade financeira do Estado. Se o direito financeiro regulamenta a atividade financeira, as ciências das finanças estudam, compreendem a atividade financeira do Estado. Talvez possa ter gerado uma certa confusão, mas o que a gente divide aqui? Quando a gente trata de direito, a gente trata de norma. A ciência da finança, ela não é a norma, é o fato. A ciência das finanças, ou ciência das finanças públicas, ela estuda a atividade financeira. Peraí, o que está acontecendo? O que seria atividade financeira? Obter, gerir e aplicar recursos para os fins do Estado. A gente vê que anualmente o Congresso se reúne para discutir o plano anual de orçamento. Ele tem um plano de orçamento porque ele vê quais setores estão precisando, quais não estão, né? Onde é que a gente vai aplicar recursos esse próximo ano? Vamos ver. Esse estudo dos fatos, do que está ocorrendo, é estudado pela ciência das finanças públicas. Então, nós temos essas três distinções. Direito tributário, conjunto de normas tributárias. Direito financeiro, conjunto de normas que regulamentam a atividade financeira. Ciência das finanças, o estudo que se tem sobre a atividade financeira. Elas se distinguem aí. Quando a gente fala de direito tributário e direito financeiro, regulamentação. Quando a gente fala de ciências das finanças, é o estudo, é o fato. A ciência das finanças, ela vai olhar aqui para o ambiente, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo nesse estado, o que está acontecendo nesse município. E a partir daí, ela com esse entendimento, com essa visão do que está acontecendo, ela fala, opa, peraí, vamos aplicar o recurso ali, vamos gerir esse recurso, a gente tem que segurar mais esse recurso ou não? Não vamos gastar tanto aqui, vamos gastar mais ali, é necessário. Então você vê que elas se comunicam. Porque se a ciência das finanças, ela estuda a atividade financeira, e para essa atividade financeira é necessário o tributo, ela precisa do direito tributário.
ela precisa do direito tributário, porque o direito tributário vai regulamentar. Se a atividade financeira mostrar para a ciência das finanças que precisa arrecadar mais, ela vai olhar lá e vai dar uma opinião. E vai falar, será que eu arrecado mais com tributo? A receita derivada, né? Será que eu arrecado agora com o patrimônio do Estado, ou seja, a receita originária? Será que eu corto as verbas daqui? Será que eu corto ali? Será que eu coloco um teto de gastos aqui? Será que eu coloco um teto de receitas aqui? A ciência das finanças públicas, ela estuda isso, ela estuda o momento que está ocorrendo. O direito tributário, ele estuda as regras, as normas da tributação. E o direito financeiro, ele regulamenta a atividade financeira, com exceção do direito tributário. Com exceção do direito tributário. E a partir daí, encerramos o nosso terceiro tópico. O primeiro tópico, nós tratamos sobre o conceito, a finalidade do direito tributário. Vimos que não há um dever de solidariedade social, ele existe, mas ele existe antes da lei, que depois da lei, esse dever de solidariedade social se torna um dever jurídico, gera responsabilidade, ele gera uma responsabilidade para você que está aí, ele gera uma responsabilidade e ele gera uma quantidade, o dever jurídico, que é diferente da solidariedade. Vimos que o direito tributário ele tem por finalidade não dar tributos, não instituir tributos. A finalidade do direito tributário é limitar o poder de tributar. Limitar o poder de tributar. O tributo, ele tem por finalidade arrecadar. O direito tributário não, ele tem por finalidade limitar o poder de tributar. O direito tributário é um conjunto de normas. Direito tributário é um conjunto de normas. Se difere do direito financeiro, se difere das ciências das finanças. Vimos que existem várias denominações, mas a mais adequada a ser usada é direito tributário, a mais adequada a ser usada. Vimos que a natureza do direito tributário é de direito público, não de direito privado. O ramo é de direito público e não o ramo de direito privado. Vimos que o direito tributário se parece com o direito das obrigações, tratado lá no direito civil, porque existe um credor, um devedor e um objeto. Um credor, um devedor e um objeto. O Estado, o fisco, o contribuinte e a prestação tributária. Vimos que ele se compara. Vimos que o direito tributário é um ramo autônomo dentro do direito. Não é uma matériazinha lá do direito das finanças, do direito financeiro. Não é uma matériazinha lá dentro do direito da administração. Que o direito ele é uno, ele é um só, mas didaticamente ele tem suas áreas. E o direito tributário, como ramo de direito público, ele também é autônomo. E vimos que o direito tributário se diferencia do direito financeiro e da ciência das finanças. Que direito tributário é conjunto de normas tributárias. Ciências do direito tributário é o estudo que se tem, é o conhecimento que se tem sobre aquele conjunto de normas. Direito das finanças é o regulamento, é o conjunto de normas sobre a atividade financeira, excluindo o direito tributário, excluindo a tributação. E ciência das finanças é aquele estudo que se tem sobre a atividade financeira do Estado. Bem, chegamos agora no momento ideal da nossa aula. Se você prestou atenção até aqui, eu agradeço demais e vamos partir para aquele quiz, que se você prestou atenção, se você anotou, foi algo muito simples. Eu bati muito nas teclas para que você possa decorar certos termos que é necessário dentro do direito. E vamos para o nosso quiz, para que você possa compreender melhor. A finalidade do direito tributário é criação de tributos. B. Viabilizar a arrecadação de recursos financeiros. C.
delimitar o poder de tributar ou D, suspender a cobrança de tributos? O que você acha? A gente tratou aqui, eu falei várias vezes sobre a finalidade do direito tributário. Para que serve o direito tributário? Por que o direito tributário existe? Para que diabos o direito tributário veio ao mundo? Vamos à resposta? C, delimitar o poder de tributar. Eu falei aqui na aula em que os tributos, eles têm por objetivo arrecadar recursos ao Estado. O direito tributário, o objetivo dele não é arrecadar, não é tributar, né? Porque senão ele ia tributar de maneira até abusiva, mas é delimitar o poder de tributar do Estado. Delimitar o poder de tributar do Estado. Então, o Estado ele tem o poder de tributar e para que não seja de forma abusiva, existe o direito tributário para limitar esse poder. Vamos à segunda? O conhecimento que se tem do conjunto de normas tributárias é o conceito de A, direito tributário, B, ciência do direito tributário, C, direito financeiro, D, legislação tributária. Qual será a resposta certa? Vamos lá? B, ciência do direito tributário. O conhecimento que se tem do conjunto de normas tributárias é o conceito de ciência do direito tributário. Por quê? Eu falei aqui e distingui para vocês que direito tributário é o conjunto de normas. Ciências do direito tributário é o estudo, é o conhecimento que nós temos sobre esse conjunto de normas. Eu até fiz aqui, ó, fingi que esse aqui é o direito tributário, conjunto de normas, e o conhecimento que eu tenho sobre isso aqui se chama ciência do direito tributário. Vamos à terceira e última questão. O direito tributário tem como ramo A, direito público, B, direito privado, C, direito público e privado, D, nenhuma das alternativas. Qual é o ramo que o direito tributário atua? Qual o regime jurídico do direito tributário? Qual o ramo que o direito tributário pertence? Ele tem algum ramo ou não tem? Vamos à resposta? A, direito público. O direito tributário tem como ramo o direito público. Então, o direito tributário, como eu falei, ele é o Estado que se relaciona com os indivíduos, que se relaciona com a coletividade para poder obter recursos para a coletividade. Porque esses recursos, eles devem ser usados pelo Estado para cumprir seus objetivos. E os objetivos do Estado são voltados para a coletividade. Então, o Estado ele tem objetivos voltados para a coletividade. Por isso, é um ramo do direito público. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Eu agradeço você que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha aprendido sobre o conceito do direito tributário. Espero que você tenha aprendido sobre as denominações, sobre o que é direito tributário, direito financeiro. E eu espero você aqui na próxima aula, para a gente dar continuidade, para a gente falar sobre os tributos, as espécies, a classificação tributária, como ela é feita. E eu espero que você possa abstrair ao máximo também. Eu fico muito feliz de você ter participado aqui comigo e espero você na próxima aula. Forte abraço! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.